Pessoal, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando mais um minuto do trabalho, onde que a ajuda da espiritualidade maior, na verdade, nos passa em toda essa energia de luz, de amor, aonde aqui sentimos a união, sentimos a paz interior, na verdade, desses grandes espíritos, de todos nós também que estamos aqui. Porque a gente vem, sai de casa, sai do trabalho, às vezes, né? Sai com a roupa do trabalho, sai cansado, pega o trânsito, vem pra cá. E aqui a gente é atendido com tanto carinho, com beijo, abraço. Tia Fátima estava até falando, né? Quanto beijo que você está me dando. Mas é gostoso dar beijo, né, gente? É gostoso se abraçar, é gostoso nos unirmos, é gostoso aprendermos uns com os outros. Sempre com a proteção do José de Mococa, que é o nosso mentor da Casa de Caridade, não é isso? Foi isso que o José de Mococa nos deixou, né? Nos trouxe tantos espíritos maravilhosos divinos que vieram até nós, como a Dona Francisca, né, que foi minha avó, meu pai, para estar trazendo essa casa grandiosa divina que é hoje, né? Antes de iniciarmos, eu pedi até licença para o Sr. Rinaldo, antes de iniciarmos, eu vou agradecer ao pessoal, né, que fez o trabalho da Páscoa para as crianças. Foi o pessoal do Rotary Club que fez, tá, gente, o trabalho juntamente com a união de todos nós do José de Mococa. A doação foi feita também para outras casas de caridade, tá, gente? Não é só para o José de Mococa, o Rotary faz. E teve mais 3 casas de caridade lá de Caieiras, como foi colocado no grupo, que não estava no grupo, fica sabendo agora, né? De Caieiras tem o Recica, que são 200 e poucas crianças também que são atendidas, e o Rotary distribuiu entre as casas de caridade. E temos que também, não podemos esquecer também as pessoas que doaram, não puderam ir até lá, mas doaram, trouxeram o seu chocolatinho, trouxeram o seu bombom, foi de muito proveito. Agradeço a todos que puderam fazer isso pela Casa José de Mococa, porque o que ficou faltando um pouquinho, acabou completando com essas doações, né? E também tem o pessoal da Check Express, que é da empresa que assiste à nossa escola, também teve as doações necessárias. Ou seja, gente, a gente só trabalha em conjunto. Rotary Club, São José de Mococa, Check Express. Esse negócio de caridade não tem como dividir. Dividiu e estragou. Tem que ser todo mundo junto, tem que todo mundo fazer a participação junto e nos ajudarmos mutuamente. Esta é a verdadeira causa, ajudarmos uns aos outros. E foi lindo o trabalho, parabéns a todos, agradeço ao pessoal do Rotary, agradeço a todos pela participação e agradeço também àqueles que muitos não puderam participar, porque inúmeros motivos, não só na campanha, mas também na doação. Agradecemos da mesma forma, não importa. O importa é a presença, importa o amor, importa as preces, orações, importa é a ida lá na escola, no CCI, né, para ver a do José de Mococa, para ver o trabalho bonito que é, para estarmos fazendo essa casa maravilhosa e divina crescer. É isso que nos importa, tá bom, gente? Só para lembrar esses eventos maravilhosos divinos. Não esquecendo que a gente tem que sempre agradecer o pessoal que faz a campanha do alimento, gente. A campanha do alimento, a campanha que nos favorece mensalmente, a casa de caridade, as famílias assistidas, as crianças na escola, como eu estava falando no sábado passado, que dá a oportunidade de termos um pouquinho mais de dinheiro, né, arrecadado também, não da campanha, mas o dinheiro arrecadado, às vezes comprar arroz e feijão, a gente compra misturinha, a carne, a linguicinha, o ovinho, não é verdade? Para que as crianças possam comer e se alimentar. E a gente está com um projeto bonito aí, que alguns, na verdade, Check Express não é só de uma empresa, são várias empresas. O Senac está se unindo, então outras empresas estão se unindo também, e se Deus quiser a gente vai continuar ampliando junto com o Rotary, a gente vai continuar ampliando esse trabalho bonito e maravilhoso, não é verdade? E está sendo representado muito bem pelo nosso irmão Carlos Braco, que agora vai ser o assessor da escola, ele que vai estar junto com a gente aqui, ele que vai começar a participar dos eventos do Rotary, ele que vai participar de tudo da casa, que é o assessor lá do José Mário, que está louco para trabalhar aqui. Então, quer trabalhar? Vamos trabalhar, vamos unir. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e vamos então com o nosso trabalho lindo e maravilhoso. E nosso irmão Rinaldo vai falar sobre a crucificação de Jesus 2. Vai ter 3 também, senhor Rinaldo? Depois? Só 2? Tem que ter, porque tá bom, né? A gente fez conforme a internet. E agora, a segunda parte, um trabalho que nós fizemos através dos Evangelhos de Jesus,
e também nos livros da nossa doutrina, né? Então, tem pessoas que estavam confundidas, não tem nada a ver com continuação. O primeiro trabalho foi uma coisa, e agora esse segundo trabalho é, como dissemos, um trabalho que a gente fez. E vamos então passar para vocês, né? E nós sabemos que Jesus, sendo um espírito elevadíssimo, passou pelos castigos, pelos açoites, e mesmo assim, quando estava no Calvário, ele pediu ao Pai: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. E Jesus não criticou e também não foi juiz de ninguém. Jesus quis apenas nos ensinar o amor a Deus e o amor também ao nosso próximo. E motivo por que nós devemos cultivar o amor ao nosso semelhante, enfim, cultivar o amor entre todos, semear o amor entre amigos, inimigos, para que possamos juntos crescermos, né? E não resta a menor dúvida que devemos nós sempre torcer pela vitória do bem, que foi feito, né? Vamos então ao exemplo que Jesus nos deu, né? Paixão, sofrimento, enfim, o que Jesus passou. Algumas partes, o projetor está com defeito, a gente vai ler, a gente trouxe aí esse trabalho daqui foi feito, né? Imprimimos, e a gente vai dar uma lidinha em alguma coisa, né? Crucificação, Evangelhos de Marcos, Lucas, João. Quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando a um lugar chamado Gol, que se diz lugar da caveira, deram-lhe beber vinho misturado com fel, né? Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartindo seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre minha túnica lançaram sortes. Isso os soldados, né? E, assentados, o guardavam ali. Ficavam vigiando o Mestre Jesus. E assentado, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Bom, a crucificação foi um exemplo de amor e de humildade que Jesus nos deixou. Rigonato, em um de seus ensinamentos, assim define: a cruz se tornou símbolo da redenção humana. Espiritualmente falando, todos nós temos nossa cruz para carregar, através da nossa existência. As provas e expiações constituem a cruz bendita do nosso aprimoramento moral. Se Jesus tivesse evitado a cruz de seu martírio, não teria legado à humanidade o código divino. E sua obra, sem alicerces sólidos, teria caído no esquecimento. Mais adiante, vamos ver o esclarecimento de Rigonato. Vamos agora, então, ver o que aconteceu. A perseguição. Portanto, dizer que Jesus sofreu perseguição, porque em todos os tempos os ímpios têm odiado os que eram melhores que eles, que acontece até os dias atuais, né? Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete do caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos seus esforços para destruir os que lhes perturbam a paz. Ditadores da atualidade, que se arvorem verdugos das multidões, sacrifício. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos até a cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor,
e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Aí uma obra do meio, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, no Fonte Viva, na cruz ele salvou a muitos, e assim mesmo não pôde salvar-se. Indiretamente foi dada a Jesus uma condição de Redentor e Rei. Propunha a salvação e não se salvava. Vencido pelos interesses inferiores, rodeados de sarcasmo e ódio dos que o perseguiam, foi flagelado. Com senso humano, declarou derrota sem defensiva. Recebeu a cruz em favor dos semelhantes e conseguiu transformar a sua dor em auxílio para muitos, sem prejuízo de si mesmo. É o descobrir do trilho da redenção. Não vou comentar muito, senão talvez não dê tempo. A gente está lendo e depois no fim, se der tempo, a gente faz um breve comentário. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continuou vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedras. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os esclarecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Jesus, exemplo de vida, em Fonte Viva, lição 9:7, a palavra da cruz, porque a palavra é loucura para os que parecem, mas para que somos salvos, o poder de Deus. Paulo Coríntios. Paulo também explica a mensagem da cruz, derrota sem defensiva, morte infamante, sarcasmo e ridículo entre ladrões. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permaneceram interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Irmãos que se afogam na carne, dominam a muitos incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões chocantes e que sucumbem, vezes sem conta, à maneira de aranha encarcerada nas próprias telhas. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão comunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Repetir a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos, mas todos nós que temos sido de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quando o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. A multidão que rodeava Jesus era enorme. Achavam-se ali os gozadores, impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam, medrosos, com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, estado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme.
congregando criatura dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros observarão o cansaço e angústia, e não obstante a tua condição de servidos, com os mesmos problemas dos outros, exigirão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofrem e trabalham de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o Espírito as torrentes invisíveis das fontes celestiais, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes. Se não tens contigo as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. No livro Pão Nosso, nós temos cruz e disciplina. Um estrangeiro, um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Temos a seguinte explicação: muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores e vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, que o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Fato até hoje, né? Às vezes somos constrangidos a fazer o que não queremos. Em Boa Nova, na página 183, leu-se: algum tempo sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância, às vésperas do martírio. Esse era o apóstolo João. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sonho brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o Mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra com divino esplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no morto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes, uma despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que sua marcha tem que ser solidária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Em face dessa lição, durante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Nunca devemos deixar de fazer as nossas preces e também de vigiarmos, né? Finalmente, vejamos o esclarecimento de Rigonati no Evangelho dos Humildes. Crucificação. 32 já falamos, né?
Vejamos a lição moral que podemos extrair do fato de obrigarem o homem a decidir ajudar Jesus. Ensina-nos esse episódio que não estamos desamparados na face da terra. Se nos faltarem amigos encarnados, jamais deixaremos de receber a assistência espiritual de nossos amigos desencarnados. Nós estamos sempre sendo amparados, né? Quando faltam os amigos aqui, às vezes a gente sente falta, né? Não podemos esquecer que os amigos de lá estão conosco. Claro que a gente tem que estar também com eles, né? Por isso, por mais penosa que seja a nossa situação, por mais abandonado que se nos afigure estarmos, sempre há de aparecer uma mão amiga que nos socorra em nossas necessidades. Da nossa parte, lembramos de que é um de nossos deveres de cristãos auxiliá-los, os que passam por suas provas e sofrem suas expiações. E quando observamos os preceitos do Evangelho, o peso de nossa cruz se tornará mais leve. Auxiliares preciosos que muito nos ajudarão a carregar nossas cruzes são obediência e resignação à vontade divina. Por isso que devemos ajudar o nosso semelhante. Quem está na situação um pouco mais alta, graduada, tem sim o dever, né? Não a obrigação, mas o dever de ajudar o próximo. Nós devemos nos ajudar uns aos outros para crescermos espiritualmente, para chegar até Deus. E muitos não compreendem. Jamais nos esquecemos disso. Vieram a um lugar que se chama Gota, que é um lugar, e lhe deram beber vinho misturado com fel, e tendo provado não quis beber. Nós já falamos isso no início, né? Estou repetindo para formalizar. E depois que o crucificaram, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta, que disse: repartiram entre si as minhas vestiduras, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam. A cruz era um suplício romano, reservado aos escravos e aos casos em que se queria agravar a morte com a ignomínia. Aplicando-a a Jesus, tratavam-no como um salteador, um bandido, um desses inimigos de baixa condição, aos quais os romanos não concedem a honra de morrerem pelo gladio. Gólgota era um local fora de Jerusalém, porém perto das muralhas da cidade. A palavra Gólgota significa caveira e parece corresponder à nossa palavra descalvado. Designava provavelmente um roteiro. Não se sabe com exatidão onde fica hoje esse local. Com certeza era ao norte e ao nordeste da cidade, na planície desigual que se estende entre as muralhas e os dois vales do Cedron e do Inom, região sem atrativos e triste. Os próprios condenados tinham de levar o instrumento de seu suplício à cruz. Segundo o costume israelita, quando chegavam ao local da execução, ofereciam aos padecentes um vinho muito forte e aromatizado. Esse vinho embebedava imediatamente, e por um sofrimento de piedade era dado aos condenados para atordoá-los. Parece que habitualmente as mulheres caridosas de Jerusalém traziam aos infelizes condenados esse vinho da última hora. Quando elas não vinham, eles mandavam comprar. E Jesus apenas o provou e não quis beber. A cruz se compunha de duas figas ligadas em forma de T. Era baixa, tanto que os pés dos condenados quase tocavam a terra. Começavam por erguê-la, depois pregavam nela o condenado, atravessando-lhe as mãos com os pregos. Frequentemente pregavam também os pés e outras vezes amarravam, usavam as cordas. Um pedaço de madeira como suporte era pregado na haste da cruz, mais ou menos no meio, passava entre as pernas do condenado, sobre o qual ele se apoiava. Sem isto, as mãos se rasgariam e o corpo cairia. Outras vezes, deixava um pedaço de tábua horizontal na altura dos pés do condenado, no qual ele se sustinha. O principal horror do suplício da cruz consistia em que o condenado podia viver neste horrível estado 3 ou 4 dias, no escabelo da dor. A hemorragia das mãos cessava logo e não era o motivo da morte. A verdadeira causa era a posição antinatural do corpo, qual causava perfuração atroz na circulação do sangue, forte dores de cabeça e no coração, e por fim, a rigidez dos membros.
Os crucificados de forte complexão chegavam a morrer de fome. O fito principal deste cruel suplício não era de matar diretamente o condenado por meio de eleições determinadas, mas de expor o escravo à execução pública, pregado pelas mãos de que ele não soubera fazer bom uso, e de deixá-lo apodrecer na cruz. As roupas dos condenados pertenciam aos soldados, encarregados de executá-los. E quando não chegavam a um acordo, eles faziam lá a sorte, o jogo de dados. E depois do sacrifício, o caminho de Jesus, o caminho de Gólgota, passou a simbolizar o período de lutas e de sofrimentos, suportados pelo Espírito para sua completa purificação. E o Gólgota, o ponto supremo do sacrifício no qual a alma se emancipa da matéria. A mistura que Jesus provou é o símbolo do amargor da vida terrena, experimentado por todos os espíritos encarnados que se entregam à árdua tarefa de seu aperfeiçoamento moral. O principal horror do suplício da cruz consistia em que o condenado podia viver neste horrível estado 3 ou 4 dias no escabelo da dor. Já passei essa parte. Puseram-lhe também sobre a cabeça esta inscrição que declarava a causa de sua morte: este é Jesus, Rei dos Judeus. Mal sabiam que a ironia sentença que tinham pregado no topo da cruz do Senhor era a expressão de uma verdade profunda que o tempo dia a dia mais demonstra. Sim, Jesus era rei, não somente rei dos judeus, mas de toda a humanidade. À medida que a humanidade progride, mais cresce entre os homens a realeza de Jesus, realeza essa inteiramente espiritual. Ao mesmo tempo foram crucificados com ele 2 ladrões, um na parte direita e outro na parte esquerda. A gente vê essa parte dos ladrões que o Evangelho de Mateus, que a gente está colocando, né? Não, nada diz a respeito do perdão dado a um dos ladrões. O Evangelho de Mateus e também os Evangelhos de João e de Marcos. O Evangelho de Lucas menciona essa passagem. Um dos ladrões começa a zombar de Jesus, né? E o outro chama a atenção e diz: ora, a gente merece o que está passando, mas este, que mal fez este? Aí Jesus não, o mesmo ladrão, o bom ladrão, né, que chama a atenção do outro, diz a Jesus: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, né, vocês viram aí esse irmão, né, que se converteu nesse momento, compreendeu, reconheceu em Jesus ser o Filho de Deus e que nada devia, enquanto ele ali, juntamente com outro, eram devedores da justiça e mereciam passar por aquilo. Então, ele é perdoado, né? E Jesus o recebe no paraíso. O Evangelho do Lucas cita muito bem essa parte. E os Evangelhos, os 4, há divergências um para o outro, né? Através de todo o Evangelho, vemos o Mestre dando mão amiga aos que caíram. Conclusão: conforme já exposto, Jesus nos deixou exemplo de amor e de humildade. Assim, se não aceitarmos com resignação e coragem, paciência e mansidão as dificuldades e os sofrimentos que a vida nos reservar, nosso espírito não se efetuará e perderemos grande parte do resultado de nossas reencarnações. Lembremos-nos sempre de que não viemos à Terra para gozar, mas sim para burilar nosso espírito mediante a cruz de provas e expiação que nos tocaram. A dor, processo, perfeição e fim. Assim, cada um de nós temos as nossas cruzes para carregar. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Ninguém resgata débitos sem sofrimento. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, as condições sociais, o parente infeliz. Já no plano espiritual, é a vergonha do efeito íntimo, não vencido, a expiação de culpa, o débito não pago.
Tenhamos a coragem de seguir o Senhor, mas para isso ser preciso, temos que abandonar o egoísmo e tomar a nossa cruz. Temos no livro Seara dos Médios, Reunião Pública, de 1960, que nos traz a seguinte mensagem: pense um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Usamos os livros da Boa Nova, Evangelho e tal, para fazer esse trabalho, né? Instituição que nos deu essa condição, essa oportunidade, como sempre, né? A gente agradece. Isso daí foi eu que coloquei, não, gente. Bom, gente, a gente fez esse trabalho e esperamos que vocês tenham gostado, né? Um trabalho bem simples, feito de acordo com os evangelhos, com os livros que foram aí citados, né? E esse trabalho, o Evangelho de Mateus, a crucificação de Jesus, é o capítulo 27, versículos 32 a 66. A gente passou até o versículo 38. Os demais versículos, né, 39 a 66, vai lá falar sobre os terremotos que a gente passou no sábado, né, aquelas eclosões, ressuscitações dos santos que apareceram. Mateus fala claramente sobre isso, enquanto os outros evangelhos parecem que o de Lucas e o de João nada diz a esse respeito, né? Também vai falar sobre a sepultura de Jesus, quando José de Arimateia pede permissão para Pilatos para enterrar o Jesus lá no seu túmulo, né? Ele havia comprado recentemente, colocou Jesus lá. Depois vai falar também da parte da ressuscitação de Jesus. É bonito quando ele volta, ele aparece para Maria Madalena, para Maria, irmã de Maria Madalena. Depois aparece para os discípulos, né? Me parece que por 3 vezes ele aparece para os discípulos. E tem aquela passagem do Tomé, que não acredita, né? Que não crê. E Tomé pede para passar o dedo nas feridas, né? E Jesus, vem, Tomé, passa aqui, né? Aí Tomé acredita que é mesmo o Senhor, né? E Jesus, nessa passagem, onde ele aparece para os discípulos, ele faz lá reuniões com eles, né? E diz que ele tem o poder sobre o céu, sobre a terra, e que, relevantemente, eles têm que pregar em todas as localidades sem medo. Ele adverte que eles vão ter dificuldade, vão passar pelo que passaram, né? Todos tiveram aí as mortes trágicas, tal. Uns foram novos, outros bem velhinhos, né? E Jesus orienta, pede para eles que deverão fazer esse trabalho de serviço e que Jesus eternamente, toda a vida, estará com eles. Tal qual acontece nos dias de hoje. Hoje estamos aqui, nessa casa, né, gente? E o que acontece? Quem está conosco? Claro, Jesus, né? Através de Deus, Jesus nos acompanha. Então a gente não tem que temer nada, não tem. Às vezes a gente, né, na casa recebemos aí irmãozinhos, né, que querem nos colocar medo, colocar venho, né, enraivecido, embrutecido. Não, mas calma, caminho tranquilo, olha, pá, né, nada. Por quê? Porque nós estamos com Deus. Jesus se faz presente. Aqui, em toda a localidade, Jesus está presente. Motivo porque devemos ter fé, devemos ter confiança, devemos nos lembrar sempre da palavra de Jesus. Onde estiveres, eu sempre estarei com você. Claro, a gente tem que ter os bons pensamentos, né? Você não vai, vamos dizer assim, um exemplo, entrar num botequinho, num barzinho para tomar, né? Ora, é claro que seu protetor não vai te acompanhar. Você vai estar lá à mercê da sorte. Se você tiver uma casa aqui, tiver em num aniversário, né? Ora, gente, sempre bom fazer uma prece, fazer uma oração, né?
quando menino, meu pai dizia, vocês vão, a gente costumava ir no carnaval, para sair lá, vai embora no banheiro, então mentaliza Jesus, agradece a peça, e Ele vai sempre estar com vocês. Quer dizer, sempre vai estar conosco. Bom, gente, então, como eu disse, essa passagem do Evangelho se estenderia por muito mais tempo. Né? É como diz no Evangelho de Mateus, se for falar, se for dizer, escrever tudo o que aconteceu, tudo que Jesus fez em sua passagem, não haveria papel para suportar. Não haveria livro, tanto de livro, né? Talvez enchesse essa... não caberia, porque foi tanta coisas boas que ficaram sem ser anotadas. Talvez fosse anotado, mas não foi gravado. Na época era difícil, né? E tem essas divergências sem o Evangelho. Então, gente, a gente tinha que passar. Era isso, né? E mais uma vez aí a gente agradece a atenção de todos, né? E fica encerrada a palestra de hoje. Obrigado a todos.